Olá, seja muito bem-vindo ao canal Momentos de Comunhão, nesse terceiro episódio dessa nossa série sobre a Trindade. Eu sou o pastor Lucas Igor e desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo nesse momento. Essa é uma série em que nós estamos estudando como foi que a Igreja Adventista do Sétimo Dia desenvolveu seu pensamento sobre a doutrina bíblica da Trindade. Nos primeiros 2 episódios dessa importante série, nós vimos que a doutrina da Trindade, pregada nos dias dos pioneiros, era sem fundamento bíblico e por isso foi rejeitada por eles. Também vimos no segundo episódio como progressivamente, gradualmente, o pensamento de Ellen White foi crescendo e ela foi entendendo primeiro a oposição do Pai, depois a posição do Filho e por último a posição do Espírito Santo. Se você ainda não assistiu os 2 primeiros episódios, antes de assistir a esse, clique no link da descrição e assista os 2 primeiros porque eles vão te ajudar a entender essa sequência de estudos. Eu contei também a vocês que quando eu tinha por volta de 18 anos de idade, em que eu estava me preparando para estudar teologia, eu acabei acreditando nos argumentos dos movimentos antitrinitarianos e passei a deixar de crer na Trindade. Quando isso aconteceu, eu comecei a defender vigorosamente essa mensagem, achando que era verdade. Pregava com bastante zelo de que não existia Trindade. Saí da Igreja Adventista e me uni a esse movimento dissidente. Como eu sempre tive o sonho de ser um pastor e acreditava ser esse um chamado de Deus para mim, eu comecei a exercer um ministério pastoral dentro desse movimento antitrinitariano. Viajei para vários lugares, pregava onde quer que tivesse a oportunidade. Eu acreditava sinceramente que estava fazendo a obra de Deus, mas o que eu nem imaginava era que eu estava sinceramente enganado. Depois de 8 anos nesse movimento, de já ter pregado em muitos lugares, só para vocês terem uma ideia, teve um momento em que eu pastoreei 5 igrejas em uma só cidade, todas de pessoas que não acreditavam na Trindade. Mas depois de ter trabalhado em vários estados do Brasil, um dia, enquanto eu dava um estudo bíblico para um casal, a fim de provar que a Trindade não era bíblica, eu percebi que havia alguma coisa errada. O estudo parecia não fluir. Eu senti como se eu estivesse forçando com argumentos o que a Bíblia não estava, na verdade, afirmando. O que eu não sabia era que o Divino Espírito Santo, mesmo sem eu acreditar nele, estava trabalhando em meu coração para me convencer do pecado, da justiça e do juízo e me conduzir à verdade. Que Deus maravilhoso Ele é, não é mesmo? Mas como foi então que eu me convenci que a Trindade existe? Eu vou contar para vocês no próximo episódio, não perca! Este é o último episódio em que trataremos da parte histórica da Trindade na Igreja Adventista. No próximo, nós já iremos trabalhar esse tema na Bíblia. Por isso é muito importante você não deixar de acompanhar nenhum destes episódios. Agora vamos retornar para aquela pergunta que nós fizemos no último episódio e esse vai ser o nosso tema de hoje. Como os pioneiros reagiram às declarações trinitarianas de Ellen White? Nós podemos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá a revelação da Tua Palavra. Nos ajude a compreendê-la nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. É importante mais uma vez afirmar aqui que nenhuma doutrina adventista foi formulada por Ellen White. Elas foram entendidas com base no estudo da Bíblia por parte dos nossos estudiosos pioneiros. Ellen White apenas testificava, mediante o dom profético, de que elas eram de Deus. Isso foi assim também com respeito à Trindade. Quer ver alguns exemplos? Em 1877, o marido de Ellen White, Tiago White, que nós vimos no primeiro episódio combatendo a Trindade clássica, que continha elementos que não eram bíblicos, escreveu um artigo intitulado Cristo igual a Deus. E nesse artigo ele faz essa importante declaração para a época. Cristo é igual a Deus. Este ultra-unitarismo, que faz Cristo inferior ao Pai, é ainda pior do que a doutrina da Trindade clássica. Ou seja, ele considerava a Trindade clássica, que dizia que Deus era sem corpo, partes ou paixões, como uma doutrina errada, e realmente é errada. Mas no seu conceito, tornar Cristo inferior ao Pai, como o movimento antitrinitariano de hoje faz, e como alguns pioneiros faziam, era pior que a distorção do conceito da Trindade que existia em seus dias. Você percebe aqui que o pensamento dele mudou? Só lembrando que essa Trindade clássica combatida pelos pioneiros não é a Trindade bíblica defendida hoje pela Igreja Adventista. Se você ainda não entendeu esse conceito, eu sugiro que você volte lá para o nosso primeiro episódio dessa série para você relembrar. Já em 1888, na famosa Conferência de Minneapolis, Waggoner e Jones, 2 jovens pastores, defenderam com vigor a divindade de Cristo e a sua igualdade com Deus. Sobre as pregações de Waggoner nessa ocasião, Ellen White disse o seguinte:
a plenitude da divindade em Cristo Jesus foi nos mostrada com beleza e encanto. É nítido que o estudo profundo da Bíblia estava operando uma transformação, um aprofundamento no pensamento adventista sobre a Trindade. Foi esse mesmo estudo profundo que motivou Samuel Speer, em 1892, a publicar um panfleto pela Pacific Press intitulado A Doutrina Bíblica da Trindade. Nesse artigo em questão, ele combatia as visões erradas sobre a Trindade e defendeu a verdade bíblica sobre ela. Olha o que ele disse. Não se trata de um triteísmo ou a doutrina de três deuses. Antes é a doutrina de um Deus subsistindo e agindo em três pessoas. Interessante, né? Mesmo Jones, que durante algum tempo foi alguém que não acreditava na Trindade, mudou seu posicionamento. Ainda na década de 1890, ele publicou o seguinte: Deus é um, Jesus Cristo é um, o Espírito Santo é um e esses três são um. Não há dissidência nem divisão entre eles. Isso de ele dizer que não há dissidência nem divisão entre eles é para explicar o teor da unidade na Trindade, uma união de pensamentos, de propósitos, de natureza. Nessa mesma época, mais precisamente em 1896, a própria Ellen White, que nessa época vivia na Austrália, ouviu Prescott pregar sobre esse tema. Ele afirmava a divindade e personalidade do Espírito Santo. Prescott provavelmente foi o maior defensor da Trindade entre os pioneiros. Agora, um dos estudos mais importantes sobre a reação dos adventistas a todas as declarações de Ellen White, aprovando a verdade sobre a Trindade, foi publicado na Revista Adventista de agosto de 2011. É essa revista aqui, ó. Nela contém uma séria pesquisa que foi feita nos escritos oficiais da igreja para averiguar a reação dos pioneiros a tudo isso. E o que foi constatado? Em primeiro lugar, que de 1898 a 1915, que foi quando Ellen White morreu, não foi publicado mais nenhum artigo contra a divindade e personalidade do Espírito Santo. Pelo contrário, foram publicados mais de 400 artigos falando e defendendo a divindade em três pessoas e a divindade do Espírito Santo. Arthur Daniels, presidente da Associação Geral na época, ele escreveu o seguinte: o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade e sucessor e representante do Salvador. Stephen Haskell, outro pioneiro, declarou que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Nós não temos condições de ver cada uma dessas 400 declarações, mas gostaria de destacar mais uma aqui. Essa, eu acredito ser a mais importante declaração feita antes da morte de Ellen White por parte da Igreja Adventista. Francis Wilcox, redator da Review and Herald, principal revista adventista na época, publicou nessa revista aquilo que era considerada a posição oficial da Igreja em 1913. Antes de eu colocar o texto, quero fazer uma nota aqui. Esse Wilcox foi um dos 5 homens escolhidos por Ellen White, mediante a direção de Deus, para ser um dos depositários dos escritos dela. Era alguém plenamente de confiança. Veja o que ele escreveu. Para o benefício daqueles que desejam conhecer mais particularmente os pontos da fé mantidos por esta denominação, declaramos que os adventistas do sétimo dia creem na Trindade Divina. Essa Trindade se constitui do Pai Eterno, um ser pessoal e espiritual, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. O texto deixa claro que, como denominação, a Igreja Adventista, em 1913, acreditava na doutrina da Trindade. E para fechar essa importante parte histórica, quero compartilhar com vocês a experiência vivida por um pastor adventista em 1909. Ele se chama Andreasen. Andreasen havia sido convidado como pastor para dar aulas em uma determinada universidade. Mas havia entre ele e Ellen White uma questão mal resolvida. Ele não conseguia concordar com algumas declarações de Ellen White sobre a Trindade. Ele nem mesmo acreditava que tinha sido ela mesma quem havia escrito aqueles textos. Então o que ele fez? Decidiu atravessar os Estados Unidos, foi até a Califórnia, onde Ellen White morava, para conversar com ela e avaliar se ela mesma era quem havia escrito aquelas declarações que para ele pareciam inaceitáveis. Quando ele chegou lá, bateu na porta e aquela idosa senhora bondosamente o recebeu em sua casa por 3 meses e lhe deu acesso a todos os seus manuscritos. Depois de vivenciar essa importante experiência, ele disse as seguintes palavras: em sua própria caligrafia, eu vi as declarações que eu tinha certeza que ela não havia escrito. Não poderia ter escrito. Eu estava especialmente impressionado com a citação do Desejado de Todas as Nações 530.
Em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Essa declaração na época era revolucionária e obrigou a uma revisão completa da minha forma de ver e da denominação sobre a divindade de Cristo. Eu nem preciso dizer a você que depois dessa impressionante experiência que ele vivenciou, ele se tornou trinitariano, né? Voltando então, amigos, ao que nós vimos lá no primeiro episódio sobre os principais argumentos antitrinitarianos, o que é que nós podemos concluir? Em primeiro lugar, aquela história de que os pioneiros combatiam a Trindade, nós vimos que a Trindade que os pioneiros combatiam não era a Trindade que a igreja hoje crê. Número 2, quando eles receberam a luz, eles não continuaram negando a verdade, eles aceitaram a doutrina da Trindade. Ou seja, esses dois primeiros argumentos são fake news. Terceiro argumento, eles diziam aí que a Igreja Adventista nunca aceitou essa mensagem antes da morte de Ellen White, mas nós vimos que a Igreja Adventista reconheceu a veracidade da Trindade, mesmo antes de Ellen White morrer. Número 4, eles afirmavam que os adventistas tinham se apostatado por aceitar a doutrina da Trindade. E o que nós descobrimos aqui? Que a Trindade bíblica defendida pelos adventistas é diferente da Trindade católica. Aliás, o pensamento antitrinitariano se assemelha muito mais à doutrina católica do que o pensamento adventista. Tanto os antitrinitarianos quanto os católicos acreditam que Cristo foi gerado do Pai. E ambos acreditam que o Espírito Santo procede dos dois ontologicamente. Ou seja, se tem alguém aqui que está seguindo a doutrina católica, esse alguém não é a Igreja Adventista. Outro argumento que eles usavam é que os textos de Ellen White haviam sido adulterados, mas nós vimos aqui nos nossos estudos os textos originais de Ellen White. É um argumento falso, mais uma vez. Em sexto lugar, eles diziam que o Espírito Santo é o próprio Cristo, mas nós vimos aqui claramente Ellen White dizendo que o Espírito Santo é outra pessoa, não é o próprio Cristo. E por último, eles diziam que Cristo havia sido gerado do Pai. E o que nós vimos em nosso estudo? Que Cristo é eterno, ele não foi gerado do Pai. Ficou claro para você agora? Deus conduziu milagrosamente a nossa amada igreja para compreender a verdade bíblica sobre a Trindade. Sabe por quê? Porque a igreja é a menina dos olhos de Deus. Tome cuidado com aqueles que se levantam para falar contra a igreja de Deus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse maravilhoso estudo que fizemos mais uma vez. Obrigado por compreendermos como que miraculosamente o Senhor conduziu a sua igreja através da história para compreender a preciosa verdade acerca da divindade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nos ajude na continuidade desse estudo, principalmente agora, em que iremos entrar na parte bíblica. Em nome de Jesus. Amém. No nosso próximo episódio, nós trataremos desse importante tema dentro da Bíblia. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar essa mensagem. Que Deus te abençoe poderosamente.